Por que sofremos? Quarta parte. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Comentário de Mario Persona. Alguém pode argumentar como um Deus bom permitiria que Satanás tocasse naqueles que são seus. É justamente porque Satanás está subordinado a Deus e é usado como instrumento de Deus em muitas situações. Nós encontramos ao longo de toda a Bíblia, muitas vezes Satanás se opondo ou causando problemas, mas esse problema inicial que ele causa se transforma em bênção. Se a gente pensar quando o Senhor Jesus foi atravessar o mar com seus discípulos no barco e levantou-se um grande vento, com ondas altas, e os discípulos ficaram apavorados, eles estavam indo para Gadara, para a região de Gadara. Que ventos eram esses? Quando nós lemos lá em Jó capítulo 1, nós vemos que vieram ventos que deram sobre os 4 cantos da casa. Ora, não existe um vento que vem de 4 direções ao mesmo tempo. Quem estava comandando esse vento? Provavelmente Satanás, porque ele é o Senhor dos Ares, né, que fala, eu acho que é, não sei se fala Senhor dos Ares, ou a expressão, é outra expressão que fala, mas é alguma coisa dos ares. Príncipe das potestades do ar. Então ele tem poder para agir, inclusive nos elementos, ele tem poder para pegar o Senhor Jesus e levantar ele, transportar até o pináculo do templo, até o alto monte. Ele tem esse poder, mas tudo isso ele só pode usar pegando um carimbo antes no céu, na presença do Senhor. Caso contrário, ele não pode agir, ele não pode usar o seu poder. Assim foi com Jó, e assim é ao longo de toda a história dos santos, dos salvos por Cristo. E um erro grande, às vezes, embora muitos cristãos sabem que Satanás está vivo e ativo no planeta Terra, né, agindo e tentando e procurando combater cristãos e atrapalhar a obra de Deus, não são todos que sabem que Satanás tem acesso ao céu. E é interessante isso, quando eu falo que Satanás precisa primeiro entrar na presença do Senhor e pedir autorização, se ele quiser tocar num crente, a pessoa fala, mas Satanás já foi expulso do céu. Satanás já caiu do céu. Não, Satanás não caiu do céu. Satanás caiu da posição que ele ocupava. Nós vamos encontrar Satanás caindo do céu em Apocalipse 12. Quando há uma luta no céu e ele e os seus anjos são lançados na terra. Aí sim. Aí ele estará na terra, não mais no céu, mas na terra. Ele não estará agora habitando as regiões celestiais. Ele estará na terra. E aí ele vai agir na terra. Claro que ainda continua sendo com autorização de Deus, né? Mas quando nós pensamos que Satanás não tem acesso hoje, e os seus anjos também não têm acesso hoje à presença do Senhor no céu, nós anulamos a passagem de quando fala da armadura de Deus, para nós vestirmos toda a armadura de Deus e ficarmos firmes em oração na nossa luta contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Ora, se eu tenho que ficar o tempo todo, constantemente, lutando, não contra carne e sangue, não contra seres humanos, como fala a passagem lá, eu acho que é Efésios 6, se não me engano, onde fala a passagem da luta do combate espiritual do crente. Mas se eu tenho que manter esse combate com minhas armas apontadas para Satanás e seus anjos, para que lado eu tenho que apontar essas armas? Ora, para cima. Para cima. Nas regiões celestiais. Podemos até ler o versículo, Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, não é contra seres humanos que nós temos que lutar, e nem sequer contra o pecado na nossa carne. Porque se nós tentarmos lutar contra o pecado, nós vamos fazer que nem aquela fábula
do macaco e boneco de piche, né? Quando um caçador queria pegar um macaco, ele fez um boneco de piche, o macaco ia pela estradinha, viu o boneco de piche, falou: "O que você está olhando para mim?" O boneco, claro, não respondeu. E aí o macaco ficou tão bravo que foi lá, deu um tapa no boneco, grudou a mão. Aí deu um tapa com outra mão, grudou outra mão. Daí deu um pontapé, grudou outro pé. Grudou mais um pé. No fim ele ficou todo grudado no boneco de piche, o caçador veio e recolheu o macaco que ele estava querendo caçar, porque ele ficou tão ocupado com o piche que ele acabou grudado nele. Assim é o crente que fica ocupado com o pecado ou tentando combater o pecado. Não, do pecado nós fugimos. Fugir do pecado, diz a palavra de Deus. Do pecado nós fugimos. Mas de Satanás nós não fugimos. Nós combatemos. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes, os exércitos espirituais da maldade. Onde? Na terra? Não. Nos lugares celestiais. Então esse é o campo de batalha do crente. Os lugares celestiais. Esse é o campo de batalha do crente. Não é aqui no mundo. Não é na terra. Não é contra aquele que discorda das minhas ideias. Não vamos colocar na estaca, mandar queimar, como faziam os cristãos no passado. Aqueles que eram hereges eram queimados na estaca, porque eles lutavam contra a carne. Não, nós não lutamos contra carne e sangue, nem a nossa própria nós lutamos contra ela. Nós fugimos do pecado e lutamos contra Satanás e seus exércitos, não aqui na terra, nos lugares celestiais. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.